Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 8, a introdução do apóstolo Paulo, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Por falar nisso, parabéns aos coríntios pela taça de São Paulo hoje. Fazer o quê? O mundo já se maligno mesmo, E é interessante como a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo se refere à igreja de Corinto. Ele diz que é a igreja de Deus. Ele chama a igreja de Corinto de igreja de Deus. E aí ele continua e diz aos santificados em Cristo Jesus. Então, o pessoal de Corinto é chamado pelo próprio apóstolo Paulo de santificados em Cristo Jesus. Paulo os chama de chamados para serem santos. Chamados para serem santos. Mais para frente, ele diz que dá graças a Deus por aquela igreja e pela graça que foi dada a eles. Então, era uma igreja, um povo que recebeu a graça de Deus. E ele continua dizendo assim que nele o povo daquela igreja foi enriquecido em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, estamos falando de uma igreja que foi enriquecida, que foi abençoada em palavra, em dons, em conhecimento. O apóstolo Paulo ainda diz que o testemunho de Cristo foi confirmado naquela igreja. Olha, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, era uma igreja que conhecia o Senhor, que tinha experiência com Cristo, e o testemunho daquilo que Cristo fez era perceptível naquela igreja. E aí ele diz: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Isso não quer dizer que alguém naquela igreja tinha todos os dons. E jamais a gente vai encontrar na comunidade de fé alguém que tenha todos os dons. Por mais que a pessoa diga para você, se ela disser para você, eu tenho todos os dons, ela tem algo que se chama mentira. É mentira, ela não tem. Porque quem é provido de todos os dons, é o corpo, é a comunidade. E aquela comunidade, então, não faltava nenhum dom para eles. E aí o apóstolo Paulo encerra esse trecho que nós lemos, dizendo que eles serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia final, aquela igreja seria uma igreja irrepreensível. Olha isso. Não é uma igreja abençoada? Sim ou não? Uma igreja abençoada. Uma igreja que é citada pelo apóstolo Paulo com todos esses adjetivos. É uma igreja abençoada. A igreja de Corinto. Só que essa mesma igreja, com todos esses adjetivos mencionados pelo apóstolo Paulo a um de jogo, a essa igreja o apóstolo Paulo escreve para tratar problema de briga dentro da igreja, problemas morais dentro da igreja, problemas de soberba dentro da igreja, irmãos da igreja que frequentavam templos de prostituição na cidade. Opa, espera aí, mas não acabou de dizer que são santificados em Cristo, chamados para serem santos, que tinham a graça de Deus, enriquecidos em tudo, testemunho de Cristo confirmado neles? Sim, essa igreja. Mas nessa mesma igreja existiam problemas que foram razão para o apóstolo Paulo escrever para eles.
E aí você pode ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, a série de problemas na igreja que o apóstolo Paulo trata. E por que eu estou falando isso? Que o tema dessa mensagem é: se o cristianismo é bom, porque nem todos os cristãos são bons. Se o cristianismo é verdadeiro, porque nem todos os cristãos são melhores, eu digo, em estilo de vida, em ética, em moral, em postura, do que os não cristãos. Por quê? E esses temas têm nascido no meu coração porque eu tenho tentado olhar a igreja como quem não é da igreja, como alguém que olha a igreja de fora. E algumas indagações que as pessoas de fora fazem e que nós, como comunidade de fé, precisamos fazer também. Por isso, semana passada eu preguei a mensagem para quem não precisa de Jesus, né? Uma mensagem para quem não precisa de Jesus. Então hoje, se o cristianismo é bom, por que nem todos os cristãos o são? Se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são melhores do que os não cristãos? E aí a gente vê um texto em que o apóstolo Paulo, ele elogia e cita adjetivos maravilhosos a uma comunidade que tem problemas complicados de relacionamento, de moral, de ética, de soberba, de confusão com relação a dons espirituais, mas é a mesma igreja, é a mesma comunidade de fé, e a gente vai destrinchar um pouco disso, porque quando o assunto é observar os cristãos, o comportamento cristão, nós temos três grupos, são três grupos. Os cristãos, que são objeto da observação alheia. Nós temos os não cristãos, que observam os cristãos. E também temos aqueles cristãos, que sempre estão do rabo para olhar o rabo do outro cristão. Os cristãos que observam os outros cristãos. E aí, o que acontece é que quando um cristão demonstra uma prática que os outros grupos não consideram como sendo padrão de um cristão, a gente ouve coisas assim: diz que é crente e faz isso, ó. Quem já ouviu isso? Diz que é crente e faz isso. Ou então fala assim: esse aí não dá testemunho, dá testemunho, né? É uma lasqueira o testemunho do cara. O irmão está envergonhando o Evangelho. Quem já ouviu essa expressão? Assim você envergonha o Evangelho, está escandalizando. Ou o pior que a gente pode ouvir nesse cenário é assim: se é para ser cristão igual esse camarada, eu prefiro não ser. Não ser. Porque se observa então a postura de um cristão, e se ele não tem uma postura que os outros grupos julguem um padrão moral e ético aceitável no cristianismo, então a gente ouve esse tipo de coisa: se é para ser crente assim, eu prefiro nem ser. Você é crente, mas olha, eu trabalho com uma crente que já pegou todo mundo lá. Quem já ouviu esse tipo de coisa? A gente não ouve isso aqui, né? Mas talvez em outro país, né? Você que morou fora, talvez aqui não. Eu vendo para qualquer um, mas para crente. Já ouviu isso? Então assim, eu prefiro contratar outra pessoa, não gosto de fazer negócio com irmãos. Porque a gente esbarra nisso. Então, aí surgem as perguntas que são o enunciado dessa mensagem. O cara é cristão e vive um estilo de vida que dá vergonha, que queima o nosso filme, né, que nos envergonha. Então, a questão surgem as perguntas: se o cristianismo é bom, por que alguns cristãos não são bons? Se ele é verdadeiro, então por que tem crente que vive pior do que o não crente? Se o cristianismo é verdadeiro, por que tem cristão cujo estilo de vida é pior do que o ateu? O ateu é mais ético, é mais moral do que o cristão. E essas questões surgem e a gente quer debatê-las aqui.
Por quê? Por trás desse questionamento, se o cristianismo é bom, porque nem todos os cristãos são bons, existe um aspecto que faz sentido e o outro aspecto que não faz sentido. E o aspecto que faz sentido questionar diz respeito a esse primeiro grupo, que são os cristãos, que é o seguinte: se a conversão ao cristianismo, se abraçar o cristianismo não melhora em nada a minha vida, eu preciso reavaliar se eu abracei o cristianismo como eu abraço um clube, um grupo de amigos, uma fraternidade, ou se eu abracei o cristianismo como estilo de vida. O que eu quero dizer? A conversão a Cristo implica necessariamente numa mudança de vida constante, que andemos em novidade de vida, que andemos em santificação. E nesse sentido, eu volto no velho exemplo que vocês já ouviram 30.000 vezes aqui. O Alexandre é pastor na comunidade. Ele não fuma, não mata, não rouba, não adultera, mas ele tem um problema com ganância, por exemplo. Ganância, inveja. E chega na mesma comunidade o Fabiano, alcoólatra, boca suja, violento, bate na esposa, quebra tudo dentro de casa, mau funcionário. E aí todo mundo vê o Fabiano que está daquele jeito. Termina o curso, o Alexandre vai para casa, continua um bom marido, continua um bom funcionário, que não rouba, mas tem uma ganância, uma inveja dentro dele. Aí o Fabiano chega e amanhece na segunda-feira, e a palavra que ele ouviu está incomodando o cara. Aí ele bebe um pouco menos, ele evita bater na esposa, ele tenta não usar droga, ele tenta trabalhar melhor. Aí na outra semana ele vem para o culto, o Alexandre vem para o culto, o Alexandre sai do mesmo jeito, um bom camarada, mas que é ganancioso. E o Fabiano sai de lá e continua alcoólatra, continua violento, continua boca suja, mas ele está brigando contra aquilo, e cada dia ele vai melhorando um pouquinho mais. Quem está se santificando? É o Fabiano. Então, a conversão a Cristo, ela necessariamente gera em mim mudança cotidiana, um bom sentimento, novas ideias, interesse pela religião, interesse em contribuir com a igreja, em participar da ação social, em ajudar com não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sem uma mudança de coração, não significa conversão. Conversão é mudança de rumo. E é o seguinte: se eu estou enfermo, e eu acordo me sentindo melhor, só que eu meço a temperatura e eu continuo com febre, será que de fato eu estou melhorando? Se eu estou com febre, porque algo está errado, porque eu continuo enfermo. Então, uma melhora aparente, né, na simpatia, uma melhora aparente participando aqui da comunidade, trazendo alimento para o celeiro, contribuindo com não sei o que e tal, sem uma mudança de vida, não significa que a sua enfermidade está curada. Então é necessário que o nosso estilo de vida denuncie o efeito de uma experiência com Cristo no nosso dia a dia. E o próprio Jesus cobra esse resultado, porque ele diz lá em Mateus 7,18: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, nesse sentido,
O questionamento: é cristão, mas faz isso? Está correto. Ou está errado? Está correto. Porque no Sermão do Monte, qual é o cerne do Sermão do Monte? Ele descreve o arrependimento, a retidão e o estilo de vida no qual passa a viver não só o cristão, como a comunidade cristã, a partir de uma experiência com o próprio Senhor. E o texto-chave do Sermão do Monte é o capítulo 6 de Mateus, versículo 8, que diz: não sejam iguais a eles. Tem que ser diferente. Então, nesse sentido, é plausível, é coerente o questionamento: o cara é crente, mas vive pior que não crente. Concorda comigo ou não? Nesse sentido, isso é plausível. Porque, inclusive, no Sermão do Monte, nós não encontramos um parágrafo que não nos desafie a vivermos diferentemente do que vivem aqueles que não creem no Senhor como Jesus. Os cidadãos do reino necessariamente precisam ser diferentes. Quem crê nisso diz amém. Agora, em que sentido que não é coerente fazer essa cobrança? O cristianismo é bom, mas o cristão é ruim, logo o cristianismo é ruim. Em que sentido esse tipo de analogia não é coerente? No seguinte sentido: quando as pessoas dos outros grupos, os não cristãos e os cristãos santos demais, os fiscais de Deus, eles dividem o mundo entre cristão e não cristão, crente e não crente, gospel e profano, sei lá o quê. Porque quando você divide o mundo entre cristão e não cristão, e você diz: esse grupo aqui de cristãos precisa ser melhor do que esse grupo de não cristão, esse grupo de cristão precisa ter uma ética, uma moral, uma sei lá o que mais elevada do que esse grupo que é profano, você ignora algumas coisas muito importantes. Primeira coisa que se ignora quando se divide as pessoas em cristãs e não cristãs: primeiro, que o mundo não é feito de gente totalmente cristã e totalmente não cristã apenas. Eu vou explicar. Não é certo você separar: olha, cristão e não cristão. Cristão tem que viver melhor que o não cristão. Cristão tem que ter uma moral mais elevada que o não cristão. O cristão não pode cair em momento algum. O cristão... Por que isso não é plausível? Porque o mundo não é feito de pessoas 100% cristãs e 100% não cristãs. Existem pessoas que estão caminhando na fé, que estão crescendo na fé, e à medida em que vão crescendo na fé, vão aprendendo a respeito de Deus. E quando a gente se converte, a gente não vira santo na hora que eu recebo, pum, agora já não peca mais. Eu sou revestido de uma infalibilidade, de uma impecabilidade absurda. Isso é besteira, é palermo. Pelo contrário, quanto mais conhecemos Deus, tanto mais consciência do nosso pecado nós temos. Miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não está na Bíblia. O bem que quero fazer, não faço, o mal que quero, eu acabo fazendo. Esse texto nada tem a ver com justificativa para o pecado, pelo contrário, esse conflito só vive quem está experimentando uma comunhão com Deus. Então, nós temos pessoas que estão ingressando no cristianismo, conhecendo a Deus. Nós temos pessoas que estão saindo do cristianismo, abandonando a fé. Conhecem gente assim? Começa todo mundo: eu sou cristão, agora eu sou santo, quebra os discos. Eu digo bem claro, voltou o vídeo agora, né? Mas quebra CD, joga fora, pega lá, o Augusto se converte, pega o disco lá do Ataúfo, pega lá do rei, agora eu só ouço, sei lá o que tem de bom aí, agora é tudo crente e tal, não vou mais no jogo do
Corinthians, me converti, agora sou o São Paulo, me convertido e tal. Aí vira radical e aí vai esfriando, vai abandonando, vai largando, e daqui a pouco voltou a ser o que era. Por que eu fui jogar o meu bicho fora? Vai Corinthians, volta para a velha vida. Nós temos as pessoas que, mesmo não sendo cristãs, cultivam práticas que claramente são práticas cristãs. Conhecem gente assim? O cara, eu não entro numa igreja, eu nunca entrei, eu não gosto desse tipo de coisa, mas você vê o estilo de vida do cara, o cara fala, a gente fala assim, só falta Jesus, quer dizer, só falta tudo, mas o cara tem um estilo de vida, ele ama o próximo, ele é honesto. Então, por essas razões, a gente não pode dividir o mundo entre cristãos e não cristãos, e exigir que os cristãos sejam infalíveis na comparação com os não cristãos. Por que essa divisão entre cristão e não cristão também é absurda? Porque a gente faz a pergunta errada. Quando a gente julga o cristão que está pisando na bola, por exemplo, quando você não cristão julga um cristão que está pisando na bola, você faz o comentário errado. Porque o que é que se diz? É crente que está fazendo coisa errada. É cristão que faz pior do que o não cristão. Esse é o comentário que se faz. Olha lá, o cara é cristão e é fofoqueiro. Olha lá, ela é cristã e é piriguete, né? E é piriguete. Olha lá, é cristão e é um péssimo patrão. Esse comentário é errado. Porque o que a gente deveria se perguntar é o seguinte: como seria se não fosse cristão? Como seria aquele cristão que ainda é fofoqueiro se ele não fosse cristão? Como seria um mau patrão se ele não fosse cristão? Como seria a piriguete se ela não fosse cristã? Porque saibam de uma coisa: o cristianismo, a igreja de Cristo, é a última comunidade restringente de moral e ética que existe sobre a face da terra. Eu vou repetir: o cristianismo e a igreja de Cristo é a última comunidade restringente de ética e moral sobre a face da terra, porque o resto é tudo liberado. Então, como seria o cristão que está dando um mau testemunho se o cara não fosse cristão? Ele seria melhor ou pior? E aí você fala, não, mas o não cristão, ele é mais crente que muito crente. Também a pergunta deve ser: se ele é mais crente que muito crente, não sendo cristão, como ele seria se ele se convertesse? Percebem? Então, mais uma vez, esse argumento de dividir cristãos e não cristãos e cobrar uma postura dos cristãos irretocável, ilibada, não faz sentido, porque além do mundo não ser formado de pessoas 100% cristãs e 100% não cristãs, nós fazemos a pergunta errada. Não é assim: por que ele fez isso se ele é crente? A questão é: como ele estaria se não fosse o Evangelho? Ou então, o camarada é gente boa e não é cristão. A questão é: como ele seria se estivesse entregue ao cristianismo e sendo usado pelo próprio Deus? Ele seria ainda melhor. E o cristão, se não fosse o Evangelho, seria ainda pior. Entende isso? Por que o que acontece também é o seguinte: o mesmo remédio, ele tem efeito diferente para mim e para você, tá certo? Para mim e para você. Por exemplo, a gente foi na farmácia e tinha lá um Dramin que não dá sono. Quem já viu esse Dramin? Tem um Dramin que não dá sono agora. Aí a gente comprou, porque a nossa filha enjoa muito quando viaja muito tempo de carro.
Aí a gente falou, puxa, tem um Dramin que não dá sono, porque ela tá PT total, assim, tadinha, ela tem um Dramin. E vai umas 5 horas apagada. Então, o Dramin que não dá sono. Aí a gente deu o Dramin que não dá sono, orou, ligou o carro, quando saiu, vai. Agora, para algumas pessoas, talvez, o Dramin que não dá sono, de fato não dá sono. Porque cada pessoa reage diferente ao mesmo remédio. Por exemplo, quem já ficou ligadão tomando aquele da asa lá, chama? O Red Bull. Quem já tomou e falou, puxa, de fato ele dá. Alguém aqui já ama, aquele é base de cafeína e tal. Teve um dia que eu queria ficar acordado até mais tarde, eu falei, eu vou tomar esse Red Bull. Lembra disso? Aí tomamos o Red Bull, né? Esse igreja fazer e tal, tomamos. Aí tomamos. Eu nem vi. Dormi. Para mim não funcionou. O Dramin é um mau remédio? Não. O Red Bull, sei lá, é um mau energético? Não. Para mim não funcionou. E o fato de eu não ter reagido bem àquilo, não quer dizer que aquilo não preste. Igualmente o cristianismo. O fato de alguém não reagir positivamente ao cristianismo não significa que o cristianismo não é verdadeiro. Não significa que o cristianismo não é bom. Vocês concordam com isso ou não? E aí o seguinte, eu falo assim, puxa, o fulano de tal é cristão e faz tal coisa errada. Pois é, né, irmãos? Então vamos glorificar a Deus. Porque se ele não fosse cristão, ia fazer pior. Tem que ser essa a conversa. A pergunta não é por que ele é cristão e faz isso. A questão é como ele seria se não fosse cristão. A pergunta não é, olha, como pode? Ele não é cristão e é melhor que muito crente. Não é essa a pergunta. A pergunta é, se ele é bom assim, não sendo cristão, imagina se ele fosse cristão. Já parou para pensar nisso? A outra coisa, por que nós não podemos dividir o mundo entre cristãos e não cristãos e exigir que os cristãos sejam a quarta pessoa da Trindade? Porque eu não arranjei um outro tema para esse foco. Eu só consigo dizer esse tema. Porque o cristianismo, ele é especialista em gente ruim. O cristianismo é especialista em gente ruim. Por isso que eu estou aqui. Quer saber de uma coisa? Por isso que você está aqui também. Porque quando você olha uma religião que não tolera a fraqueza alheia, quando você olha a religião que não tolera o erro alheio, essa religião tende a ser mais homogênea na sua formação, na formação do seu público. Agora, quando você tem o cristianismo que nasce com Deus, que se torna homem, que se torna carne, que se deixa morrer por amor ao próximo, e que ele estando na forma humana, ele se humilha, ele estando na forma humana, ele trava diálogo com prostituta, ele trava diálogo com leproso, ele trava diálogo com as pessoas à margem da sociedade, ele trava diálogo com o cego à beira do caminho que ninguém ouvia, ele trava diálogo com a mulher que já estava com a Gretchen de Samaria, porque ela já tinha casado 200 vezes e aquele que não era mais dela, né? Não é assim a Gretchen? Casou 300 vezes e cada vez que ela vai no programa, ela casou de novo. Em Samaria tinha uma mulher assim. Aliás, só para fazer um parênteses, eu quero lançar um desafio para você. Pense, depois me diga, o que aconteceria se a Gretchen se casasse com o Fábio Júnior? Vamos voltar para a palavra de Deus. Então, a Gretchen de Samaria não é uma crítica a ela, mas ao estilo de vida dela, que se casou com um, com dois, com três, então Jesus ele para ouvir aquela mulher. Então Jesus ele é aquele que se abre para o contato, para a atenção, para atender as pessoas que a sociedade desprezava, as pessoas até mesmo nocivas à sociedade, elas então têm acesso ao Cristo.
E o cristianismo nasce disso. E como o cristianismo nasce disso, ele é especialista em receber gente que o mundo não quer, em receber as piores espécies de pessoas que possam existir. Jesus recebe de braços abertos. E aí nesse bolo eu estou. Nesse bolo você também está. E o que acontece é que, por receber todo esse tipo de gente, é comum você encontrar mais gente com uma dificuldade em uma área, mais gente com uma dificuldade em outra área. Então a gente tem esse caráter heterogêneo do cristianismo, porque recebe tudo que é tipo de gente. Com todo respeito, mas eu trabalho com judeus. Vê se lá na sinagoga deles eles recebem pessoas drogadas. Vê se lá na sinagoga deles eles recebem qualquer um de vocês se vocês não forem indicados por eles. Vê se recebe negrão com alegria. Vai lá, irmão, você está lá, fala assim, shalom. Vê se recebe um paraibano como eu lá que não foi indicado. Irmãos, o cristianismo ele é especialista em gente ruim. E por que ele é especialista em gente ruim? Porque quando nós reconhecemos que a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa inutilidade, reconhecemos que para o mundo nós não valemos nada, a gente vai olhar ao redor, só vai achar alguém de braços estendidos para nós, e essa pessoa é Jesus Cristo. E a gente abraça, a gente reconhece, e a gente se entrega. Agora, um recadinho para você que se acha bom, para você que diz assim, olha, eu não sou cristão, mas sou melhor que muito cristão. Sabe de uma coisa, enquanto você se pautar na sua bondade natural, enquanto você se pautar nas suas habilidades naturais, nos seus dons, sei lá o que você julga de bom em você, você não tem condição de pertencer ao Deus do cristianismo. Você não tem condição de herdar a salvação, porque a salvação ela não se compra, a salvação é de graça, e é de graça porque não tem nada que conquiste que não seja a entrega ao amor de Jesus Cristo. É assim. E o cristianismo então, ele é especialista em gente ruim, e a própria palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E por último, por que nós não podemos separar o mundo entre cristãos e não cristãos, exigindo de um padrão ético acima do bem e do mal, e não aceitando quando a gente encontra um não cristão cujo comportamento é melhor do que o do cristão? Porque no cristianismo as pessoas têm liberdade de escolha. Deus é um Deus educado. Nós lemos semana passada Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Então essa gentileza e essa sutileza de Deus também é regada pela justiça de Deus, porque Ele é tão justo que criou os homens para Ele mesmo e para a glória do nome dEle, mas colocou a árvore lá no Éden, porque Ele não criou robôs, Ele criou pessoas com capacidade de escolha, com o que chamam de livre-arbítrio. Eu não curto muito a expressão livre-arbítrio, eu gosto de falar bem arbítrio, porque ninguém é livre para fazer coisa errada. A gente tem a faculdade de escolher entre o certo e o errado. Liberdade pressupõe justiça, amor. Liberdade pressupõe correção. Mas Deus então Ele cria com a capacidade de escolha do bem e do mal, e volta a árvore lá como prova da sua justiça. Deus Ele não obriga ninguém a nada, e a gente vê isso na parábola do filho pródigo, que chega e diz: olha pai, me dá minha parte, que eu partiu o mundão. Eu vou querer aproveitar a vida, me dá o meu dinheiro que eu vou para Ibiza.
Eu vou ser DJ Visa. Eu vou curtir com dinheiro que é meu. E o pai sabia que o filho ia se dar mal. O pai sabia que a felicidade só pode estar junto a ele. Mas o pai, ele não obriga ninguém a ficar junto. Deus, então, ele não te obriga a se entregar a ele. Aí eu volto na mensagem de semana passada, quando eu citei um debate numa faculdade, e tinha um pastor desse debate, e um aluno então levanta e diz assim: olha, Deus é totalitário? Ele me obriga a viver com ele? E o pastor responde: olha, fica tranquilo, Deus não é totalitário. Você tem a opção de viver sem Deus, nessa vida e na eternidade. Deus, ele não obriga ninguém. Ele não bota a faca no pescoço de ninguém para que se converta. Ele ama. Como o pai do filho pródigo, ele espera. Como o pastor que é dono das ovelhas, ele deixa as 99 lá para ir atrás daquela uma que se desgarrou. Como a mulher que perdeu a moeda, que perdeu o dracma, revira a casa até achar esse dracma, e quando acha, faz uma grande festa. E são essas três parábolas do filho pródigo, do dracma perdido, da ovelha perdida, elas são uma sequência. E o que elas têm em comum é que tanto o filho pródigo, quanto a ovelha, quanto a dracma pertencem a alguém, e esse alguém é o Senhor Deus, e nós pertencemos a alguém, e esse alguém é Deus, e só podemos ser felizes, completos, encontrados, bem resolvidos, quando estamos na presença e em relação profunda com esse Deus. É isso. O Evangelho, ele não obriga ninguém. Não obriga ninguém a fazer as coisas certas. Até por isso, a gente aqui não gosta de ficar mandando na vida de ninguém. Você faz isso, Paulo, você fala: você tem que fazer isso, irmão. Você tem que fazer aquilo, irmão. Então, às vezes, os irmãos chegam para a gente e falam: pastor, eu decidi tal coisa. Eu falo: what can I do, né? O que eu preciso fazer por você? Quer um abraço? Dá um abraço para você decidido. A gente não fica arbitrando na vida de ninguém, não fica forçando ninguém a nada. A gente ensina a palavra de Deus. E aí cumpre você abraçar essa palavra ou não. Então, por que o cristianismo, ele dá liberdade de escolha às pessoas? O cristianismo, ele não impede ninguém de vir ao templo. O Evangelho não impede ninguém de clamar a Jesus. Não fica travando essas brigas bestas aí que a gente vê os pastores, os políticos crentes brigando com o movimento gay, uma palhaçada. A gente não vê Jesus fazendo isso. Vocês acham que na época de Jesus só tinha machão? Vocês acham isso? Tinha São Paulo e lá. E a galera estava lá. Assim, na época de Jesus, não, tinha gay também. Você acha que não tinha? E você vê Jesus brigando contra o movimento LGBT. Está na Bíblia isso? O que é que Jesus fazia com esse pessoal? Nada. Quando esse pessoal vinha, recebia a palavra de vida, recebia a bênção de Deus, e era convocado a uma mudança de vida, a uma transformação de vida, porque Jesus, ele oferece liberdade, e ele dá liberdade de escolhermos ou não a liberdade que ele dá. Entendeu? De modo que o cristianismo não fecha a porta para os homossexuais. Aliás, você que é homossexual, saiba de uma coisa: os homossexuais que talvez nos ouçam pela internet, gravação, né? Pastor Paulo, saiba de uma coisa: Jesus ama você. A igreja não acha isso. Então eu vou repetir uma coisa: saibam todos os homossexuais que Jesus os ama. Jesus morreu por vocês. Saibam que
nós, como cristãos, temos o compromisso de amar os homossexuais. Apesar da nossa posição muito clara com relação à homossexualidade, a igreja já sabe disso. Deus criou menino e menina, ponto. Aí não é o cerne dessa mensagem. Mas nós somos contra o homossexualismo, como somos contra qualquer ismo que obriga as pessoas a aceitarem aquilo como se fosse verdade, não é. O homossexualismo é tão nocivo dentro da comunidade cristã quanto o machismo, o feminismo e todos esses ismos aí. Tudo isso para dizer o seguinte, que a igreja tem que ter portas abertas para o homossexual, portas abertas para o drogado, portas abertas para o alcoólatra, portas abertas para qualquer tipo de pessoa que entrar aqui, porque Jesus veio para buscar e salvar o que havia perdido. Tudo isso para dizer o seguinte, que o fato de nem todos os cristãos viverem do modo como você acha que eles têm que viver, não significa que o cristianismo não é real, que ele não é verdadeiro, ou que ele não seja bom. Por quê? Porque nem todos somos 100% cristãos, ou 100% não cristãos. Porque nós fazemos a pergunta errada, não é? Porque a questão é como seria o Alexandre se ele não fosse cristão? Como seria o fulano se ele não estivesse aqui ouvindo a palavra de Deus? E como seria o não cristão se ele conhecesse o amor de Cristo? Nós não podemos taxar as coisas, porque o cristianismo recebe tudo que é tipo de gente, e recebe com amor, e recebe de braços abertos, e porque o cristianismo não obriga ninguém a ser cristão. Apesar do amor de Deus, da busca incessante de Deus, você não é obrigado a fazer aquilo que o pastor está mandando, está dizendo. Jesus não fazia isso. Jesus é educado. Então, o que fica para nós aqui de lição? Primeira coisa, você que é crentinho, demonstre que você é crentinho, agindo como crentinho, falando como crentinho, que o seu linguajar, que o seu estilo de vida, que os seus olhos, que o modo como você vive, que a sua roupa seja condizente com aquilo que você professa como fé. Então é o seguinte, a questão é, isso que eu estou fazendo é condizente com a minha fé em Cristo? O modo como eu falo é condizente com a fé em Cristo? O modo como eu gasto aquilo que eu ganho é condizente com a fé em Cristo? A roupa que eu visto é condizente com a minha fé em Cristo? A gente não fica pegando usos e costumes aqui na igreja, dá para ver, porque a gente tem os até gravata, né? A gente não usa isso, a gente não se preocupa com isso, mas a gente tem que se olhar no espelho, principalmente as mulheres, não por uma questão de machismo, mas eu não vejo roupa de cotadão para homem, nem shortinho cavalo para homem. Se usa, é outro departamento, a gente vai ter que conversar depois. Mas a mulher cristã, quando for sair de casa, ela tem que se olhar no espelho e dizer assim: o que meu pai acharia se me visse com essa roupa? O que ele faria se me visse com essa roupa? Segunda coisa, se eu passar na padaria agora, o que é que os caras vão falar sobre mim? Pensa isso aí. Ou mais uma coisa assim, se eu entrasse numa igreja com todas as mulheres vestidas assim, o que é que eu ia achar dessa igreja? Ou ainda mais, eu ficaria confortável se o meu marido, se o meu namorado, se o meu filho vivesse cercado de mulheres vestidas desse jeito? Aí, se alguma dessas questões faz não, então volta lá, irmão, volta para a camiseta, uma calça jeans e está feliz na vida. Estão entendendo isso? Então, a gente que é cristão precisa vigiar e dar bom testemunho, porque pela árvore se conhece os frutos, né? Pela árvore se conhece os frutos. E a pior coisa que inventaram para um pastor é a rede social, né?
Porque a gente fica vendo tudo que os irmãos fazem. Às vezes é desesperador o que os irmãos fazem. A gente tem que tomar cuidado com o que posta. Porque isso revela muito sobre a gente. Revela muito sobre o nosso dia a dia. Então, a nós que somos cristãos, que fazemos parte desse primeiro grupo, né? Que eu citei lá no começo. Ande do modo digno como você foi chamado. Ande do modo digno como você foi chamado. E se você conhece a palavra de Deus, se você já foi orientado a respeito de algumas áreas da sua vida onde você anda pisando na bola, se consagra, coloca no altar de Deus. Se é um pecado que está te atormentando, se é um pecado que você não consegue vencer, peça ajuda. Peça ajuda. Porque o pecado na nossa vida, ele acontece como um acidente, mas também acontece como falta de vergonha na cara, né? Estou errado ou não? Então, se você tem caído em pecado e está com dificuldade de vencer isso, peça ajuda, se consagra, busca a Deus, procure os seus pastores, procure a sua liderança. Cuidado quem você procura também, né? Aquela história que eu já falei 3 vezes, né, dos caras conversando, vou compartilhar aqui, a minha luta. Qual é a sua luta? Fala com a sua luta, Wellington. Aí o Wellington fala, a minha luta é que eu roubo o dinheiro da igreja. Aí ele diz, compartilha você agora, Mauro. Aí o Mauro diz, a minha luta é que eu sou mentiroso. Fala você agora, a minha luta é que eu sou adulto, o meu pecado é o adultério. Aí os 3, e você, Alexandre, qual é a sua luta? A minha luta é que não sei guardar segredo. Então, cuidado com quem você compartilha as coisas na sua vida. Mas peça ajuda. Busca ajuda do alto. Você cristão. Segundo grupo, você cristão, que me falou, tá vendo? Eu estou decepcionado com o cristianismo, porque o cara é crente, fez isso comigo, eu vendi para o crente, ele não pagou, eu estou decepcionado porque eu acreditava em tal pastor, e tal pastor fez aquilo outro. Guarda na sua cabeça o seguinte: a igreja é um grande hospital e todos somos enfermos aqui dentro. E no dia que você atingir aquilo que se chama de inteira santificação, saiba de uma coisa, o Senhor vai te chamar. Eu vou traduzir: você vai morrer, vai para o céu. Hashtag partiu, partiu. Saiba disso. E eu já fiz aqui, nessa igreja algumas vezes. Porque é o seguinte, certamente tem fofoca nessa igreja. Certamente tem. Elas não chegam para mim. E eu vou dizer para vocês que visitam a gente, a esposa do Wellington, que eu conheço só de Facebook, né? Ele pode falar de coisa assim, está aqui na tela. Mas, para você que visita a gente, sabe de uma coisa, assim, eu posso te contar uma coisa da Márcia. Ah, é? Então, peraí, Márcia, vem cá, que o irmão quer compartilhar algo sobre você. E nós vamos orar. A igreja é um hospital. Se eu estou aqui é porque eu tenho as minhas dificuldades, as minhas debilidades, eu estou nesse processo de conhecimento de Deus. Para de ficar dizendo que o cristianismo, eu não acredito mais naquela igreja, porque para com isso, porque você é tão enfermo quanto o camarada lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o cara, você pode se escandalizar com um cara que entra bêbado aqui na igreja, você pode se escandalizar com um cara que é adúltero, mas tem pecado que eu não vejo, que ninguém vê, e que pode estar no teu coração, te mandando para o inferno. Te mandando para o inferno. E eu comentei, não sei com quem, não sei hoje também, que uma vez nós estávamos num encontro de pastores aqui, e a discussão era assim, a incidência de moças solteiras grávidas nas igrejas. Precisamos fazer o que? Não sei o que lá para as moças, não sei o que para as moças e tal, as moças que engravidam. Aí o pastor levantou e falou assim, e as que não engravidam? Porque a que engravidou é que não sabia pecar, tonta, é burra, não sabia pecar, engravidou. E as que pecam direitinho? Tá velhinha, não sei o quê, como é que faz? Vamos parar de sermos hipócritas, irmãos.
Eu não estou aqui para avalizar pecado de ninguém, porque o pecado só nos separa de Deus. O pecado que era pecado na Bíblia é pecado hoje, e isso é inegociável. Mas nós precisamos fazer a distinção de pecado e pecador. Nós precisamos fazer a separação do seguinte: Deus odeia o pecado. Nós precisamos ter nojo do pecado, mas Deus ama o pecador. Nós precisamos amar o pecador, entre os quais estou eu e está você. Você crê nisso? E precisamos parar de ser hipócritas e também colocarmos como pecado aquilo que é preferência pessoal minha. Porque às vezes a gente fica julgando como pecado algo que é pessoal. Há 20 anos atrás, eu falei semana passada isso: se o cara subisse de bermuda no templo, no altar, ele estava profanando o altar do Deus Trino, poderoso, maravilhoso. E Deus continua sendo Trino, poderoso, maravilhoso, mas a gente hoje entende que num calor de 36 graus, São Bernardo do Campo, sem ar-condicionado, irmãos, pecado é de calçar jeans, você pode usar uma bermuda. Vamos parar de colocar como nossas preferências pessoais como pecado. Saber que a igreja é um hospital. Todos estamos enfermos. E o fato do remédio chamado cristianismo agir melhor na vida da Bianca do que age na vida do Diógenes, agir melhor na vida do Fernando do que age na vida da Karina, não significa que o cristianismo não é bom ou não é verdadeiro. Significa que cada pessoa tem o seu timing, mas Jesus Cristo não desiste de ninguém. E o apóstolo Paulo escreve o seguinte: olha, você que começou agora, saiba de uma coisa: aquele que começou a boa obra na sua vida há de completá-la até o dia de Cristo. E o terceiro grupo, que são os não cristãos, que dizem: ah, não vou ser cristão porque tem cristão que é pior que não cristão e tal. Saiba de uma coisa: Jesus te ama. E o cristianismo é esse hospital que está aberto para todo mundo, até para você. O remédio pode não funcionar para todo mundo da mesma forma. O cristianismo pode receber gente que você talvez não goste, o tipo de gente que talvez você não aceite, mas o cristianismo recebe todas as pessoas. Jesus não obriga ninguém a nada, tanto é que não obriga você a ser cristão, mas Ele te ama e não desiste de você. E essa é a razão pela qual, para uma igreja onde havia perversão moral, para uma igreja onde havia confusão por causa de dons espirituais, para uma igreja onde faltava amor, onde tinha divisão entre as pessoas, as famílias da igreja, confusão de família A e família B, a uma igreja em que havia egoísmo, que na hora da ceia o pessoal comia e deixava os outros lá passando fome. Uma igreja que tinha tudo isso. Paulo diz o seguinte: olha, vocês são igreja de Deus que está em Corinto. Vocês são santificados em Cristo Jesus. Vocês são chamados para serem santos. A graça de Deus lhes foi dada. Vocês foram enriquecidos em tudo. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Não falta dom algum nessa comunidade. E até o dia de Cristo, vocês serão irrepreensíveis. Serão irrepreensíveis para o dia do Senhor. Essa é a razão pela qual Paulo dá todos esses adjetivos maravilhosos para uma igreja que tinha um monte de problemas. Se eu dissesse para você: olha, se eu lesse esse primeiro trecho de Coríntios para você, e se você não soubesse, e eu lesse o resto da carta de Coríntios, e eu te perguntasse: de qual igreja você quer fazer parte? Você falar: da primeira. Não é isso? Mas é a mesma igreja. O cristianismo é bom, apesar de nem todos os cristãos o serem. O cristianismo é verdadeiro, apesar de nem todos os cristãos serem melhores do que os não cristãos. Cada um tem o seu timing, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a liberdade de aceitar ou não o que Cristo oferece
que é vida eterna, que é perdão, que é nova vida. Por isso que tem essas disparidades. Nem por isso o cristianismo deixa de ser bom e deixa de ser verdadeiro. E a você, cristão, viva do modo digno como você foi chamado. Cada dia, pecando menos que no dia anterior e glorificando a Deus nas suas vidas. Vamos ficar de pé? Escutas quando pode vir à frente, não. Sai do seu lugar. Nós queremos impor as mãos sobre você, orar pela tua vida. Pode vir à frente. Você pode sair do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Você pode vir à frente, porque nós queremos orar por vocês.